Amém. Graça e paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Deus abençoe vocês. É uma alegria estar de volta aqui. Quero agradecer, antes que eu esqueça, ao pastor Paulo, mais uma vez essa oportunidade aqui. Eu acho que é a terceira vez que a gente vem aqui. Viemos na mini vigília, eu ainda lembro. Depois a irmã Juliane pregou aqui no domingo. E finalmente eu estou aqui voltando, né? A gente já tinha conversado, mas não teve oportunidade, que o pastor Eider pegou a gente o mês de abril todinho. E aí, mas graças a Deus estamos aqui. Amém, rapidinho, né? Vamos para a palavra. Marcos, no capítulo 4. Eu quero falar, amados, hoje sobre um tema que eu tenho ensinado no nosso canal, na página lá do Ministério Ágios. Quem tiver interesse, quem gostar, pode acessar aí o www.agios.org. Agios, A-G-U-I-S, Agios, né? Quer dizer santo em grego. Agios.org, que vai ser encaminhado ao Facebook. Toda terça-feira eu dou aula ao vivo pela página do Facebook. E essas aulas são colocadas também no nosso canal do YouTube. Eu estou ensinando sobre a parábola do semeador. Esta parábola é uma parábola muito importante que Jesus ensinou lá em Marcos capítulo 4, Mateus capítulo 13 e Lucas capítulo 8. Tem esta parábola em suas três versões, certo? Cada um dos evangelhos ele traz algo diferente, acrescenta alguma coisa a esta parábola. Este estudo da parábola do semeador ele é longo. Eu não vou poder dar aqui o estudo todo, claro, porque provavelmente são 6 ou 7 aulas de 40 minutos cada. Então eu quero falar aqui sobre um tema que eu vou falar próxima terça na aula, que é sobre um dos tipos de solo da parábola. Ok? O que é a parábola do semeador? Os irmãos conhecem a parábola do semeador? Quem conhece, levanta a mão aí, só para eu... As parábolas, elas são histórias contadas por Jesus, histórias do dia a dia. Jesus usava coisas do dia a dia das pessoas, coisas que as pessoas pudessem entender e formar uma imagem na mente delas. Então, na parábola do semeador, Jesus conta a história de um semeador que sai lançando sementes em diversos tipos de terreno. O primeiro tipo de terreno é o solo à beira do caminho. O segundo tipo de terreno é um solo pedregoso, cheio de pedras. O terceiro tipo de terreno é um solo cheio de espinhos e ervas daninhas. E o quarto tipo de terreno é um solo que ele chamou de um solo fértil, um terreno que você planta e dá, ok? Eu quero falar sobre o primeiro tipo de terreno hoje, e vai ser só um resumo, ok? Então, eu não vou ler a parábola toda, mas a maioria aqui já conhece. Na parábola, Jesus explica que quando o semeador está lançando sementes, estas sementes elas são a palavra de Deus. E então, sementes, aqui na parábola do semeador, significam a palavra de Deus que é pregada, evangelismo. Na igreja também a palavra é pregada, a palavra é ensinada, funciona como uma semente que está caindo no seu coração ou não pode não estar caindo ao seu coração, ok? O solo, o terreno representa o nosso coração. Coração não é aqui o seu órgão
aqui que está no peito, né? Que bombeia sangue. Não é esse coração aí que a Bíblia está chamando de solo. O nosso coração é o nosso homem interior, nossa alma, por assim dizer, né? Não é bem a alma, mas vamos chamar de alma. Quando você ouve uma palavra, quando você ouve um ensinamento, e você fica com aquilo na sua cabeça, e você fica pensando naquilo, então esse ensinamento foi uma semente que caiu dentro do seu coração. Se você escuta a palavra de Deus, você está deixando cair no seu coração a boa semente. Se você escuta a palavra do mundo, os ensinamentos do mundo, você está deixando cair no seu coração uma semente ruim, que vai dar um fruto ruim. A palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus, ela funciona. Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ou seja, o que quer dizer eficaz? É algo que funciona. Então, por que é que nós na igreja e mesmo fora da igreja, tantas pessoas escutam a palavra de Deus e parece que a palavra de Deus não funciona? O problema não é com a semente. A semente, irmãos, ela é boa. A palavra de Deus, ela é boa. A palavra de Deus, ela funciona. O problema não está com a semente. O problema está com o coração de quem está ouvindo. São 4 tipos de coração que Jesus explicou na parábola do semeador. Eu quero falar sobre o primeiro tipo, a semente que cai na beira do caminho. O que é isso? O que representa isso? Jesus explica lá em Mateus 13, na versão de Mateus, que são aqueles que ouvem a palavra e não a entendem. Vem o maligno e arrebata, e rouba a palavra do coração. Por que é que as pessoas ouvem a palavra e não a entendem? Se eu falar em inglês aqui, né? Eu acho que a maioria aqui não vai entender. Então, primeiramente, a pessoa tem que ouvir a palavra de Deus de uma forma que as pessoas entendam, né? Em português, né? Também não adianta eu falar aqui com um linguajar muito erudito, muito alto. Como está escrito alhures? O povo sabe nem o que é alhures? Vocês sabem o que é alhures? Alhures, irmãos, não sabe? Quer dizer, em outro lugar, como está escrito em outro lugar. Mas eu não vou falar assim não, tá certo? Eu vou falar de um jeito que vocês entendem, porque eu sou nordestino, nasci no interior e eu sei falar para nordestino. Oxente, ô glória, né? Oxente, irmão. Amados, você, quando quer plantar, eu sei que hoje em dia não temos mais essa cultura. Naquela época, as pessoas entendiam o que Jesus estava falando, porque era uma cultura mais rural. Mas eu nasci no interior, eu já plantei também. Se você quer plantar para colher, você planta na beira da estrada? Sim ou não? Não, ninguém vai plantar lá. Por quê? Porque passa gente, pisa, arranca. Se você plantar, vamos supor até que você plante uma mangueira ali na beira do caminho, mas o povo, mesmo que desenvolva, o povo vai lá e rouba as suas mangas, né? Então, gente, beira do caminho, caminho é um lugar onde as pessoas passam direto e pisoteiam. É um lugar comum, é um lugar para todo mundo, é um lugar público. Então Jesus está dizendo que aqueles que ouvem a palavra de Deus como algo comum, como uma notícia da TV, lê a palavra de Deus como se fosse uma história de conto de fada, como se fosse a história de Boitatá, de Chapeuzinho Vermelho.
como se fosse uma mera opinião de homens. Quando a pessoa escuta a palavra de Deus como se fosse uma notícia qualquer, esta palavra, ela cai à beira do caminho, cai em um lugar comum, um lugar onde as pessoas pisam. Você vai pisar na palavra muitas vezes e ela não vai descer ao seu coração. Na versão de Lucas, a parábola do semeador está em Mateus 13, Marcos 4 e Lucas 8. Em Lucas capítulo 8, olha só, é o único evangelho que ele diz aqui, no versículo 5: um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho e foi pisada. Só diz isso lá em Lucas. A semente foi pisada, não deram valor a ela. Não escute a palavra de Deus como se você estivesse escutando uma história qualquer, uma história da carochinha, uma novela, um filme. Não, irmãos, a palavra de Deus foi aquilo que criou todo o universo. Não é a minha palavra, não é a palavra do pastor Paulo, é a palavra de Deus que sustenta todo o universo. Hebreus capítulo 1, versículo 3: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Todas as coisas do universo estão sustentadas pela palavra de Deus. Mas se você escutar esta palavra como se fosse uma coisa comum, como você escuta uma notícia da TV, aliás, tem muito cristão que acredita mais em notícia besta do WhatsApp do que na palavra. Recebe qualquer besteira no WhatsApp, já está compartilhando. Fulano, o mundo vai se acabar amanhã, não sei o que. Minha esposa recebe direto, eu nem aguento isso, não me mande. Minha esposa recebe direto toda sorte de besteira que as pessoas mandam para ela. Isso aqui é verdade, pastor, isso aqui é verdade. Agora você diz um versículo que é a verdade e as pessoas parecem que não entendem assim. É por isso, irmãos, que a palavra de Deus parece não funcionar na vida de algumas pessoas, porque elas recebem a palavra como esta semente que cai à beira do caminho, como se fosse algo normal, comum, como se fosse palavra de homens. Uma vez uma irmã chegou para o pastor lá da missão, a gente congregava lá. Ela disse: não, mas o apóstolo Paulo, ela teimou porque o pastor estava pregando sobre casamento e a palavra de Deus dizia que, né, a esposa tinha que ser sujeita ao marido. E ela chegou para ele com raiva e disse: o apóstolo Paulo era machista. Isso aqui é a opinião do apóstolo Paulo, ela é machista. Se isso aqui é palavra de Paulo, não é a palavra de Deus, irmão, não serve para nada. Agora, se a palavra do Criador, ela é poderosa para salvar, para curar, para te dar paz, para te dar prosperidade, para te dar vida em abundância, mas já não depende da semente, depende do seu coração. Você está dando atenção à palavra? Quanto ela vale para você, irmãos? Quanto vale a palavra de Deus para você? Você está disposto a vender tudo pela palavra? Abra em Provérbios, né? O pastor Paulo falou aqui de Salomão. Um dos livros que Salomão escreveu foi Provérbios. Provérbios capítulo 2. Como é que nós devemos ouvir, meditar na palavra de Deus? Como ensina em Provérbios capítulo 2. Nós vamos meditar sobre isso. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria
e inclinares o teu coração ao entendimento. Se clamares por conhecimento e por inteligência, levantares a sua voz. Versículo 4: se como a prata a buscares, e como a tesouros escondidos a procurares. Eita! Você precisa aceitar a palavra primeiramente como vinda de Deus. Precisa ter o ouvido atento, preste atenção na palavra de Deus. Preste atenção. Imagine você no avião. A primeira vez que eu voei de avião, todo voo tem aquelas instruções, né? No caso do avião cair, ele só esquece de avisar para orar, né? Porque o camarada, um avião cair, meu amigo, tem que orar, né? Mas eles vão dizer, no caso do avião cair, acontecer alguma coisa, eles começam a dar aquelas instruções, né? Vai cair uma máscara na sua frente, você já fica, primeira vez eu já fiquei nervoso. Vai cair uma máscara de oxigênio na sua frente. Irmãos, a primeira vez que eu viajei de avião, eu fiquei prestando atenção naquelas instruções. Meu Deus, o avião cair aqui, cai uma máscara na sua frente. O banco vai virar uma boia para você se agarrar se o avião cair no mar. Irmãos, eu prestei atenção naquelas instruções, porque a minha vida dependia daquilo. Depois, né, nas outras vezes que eu viajei, eu já sabia, aí eu vi que o povo estava nem aí. Agora, quando acontece, né, aí o povo, ai meu Deus, as instruções, né? Assim é, muitos de nós precisamos, irmãos, entender que cada pregação é Deus falando, como o pastor falou aqui, né? Até, obrigado pastor, já deu aquela introdução à minha pregação aqui. A sua vida pode depender disso, irmãos. Mas se nós nos acostumamos, meu Deus, esse versículo eu já ouvi, Salmo 23, Salmo 121, os versículos que foram citados aqui, né? Eu já ouvi, já conheço. Virou uma coisa comum. Cai à beira do caminho. Esta semente não vai dar fruto nenhum na sua vida, porque você precisa ouvir com atenção, entendendo que a sua vida depende disso. E olha só aqui, irmãos, se clamares por conhecimento, clamar é orar bem alto, ó, e por inteligência alçares a tua voz, levanta a tua voz. A maioria da igreja clama por cura, clama por porta de emprego, clama pela salvação de parentes, é importante também, mas não clama por sabedoria. Porque não dá valor a esta sabedoria de Deus. Mas no versículo 4 ele diz: se com a prata, eita, quer ver essa igreja cheia? Sai anunciando aqui, R$50 para qualquer um que assistir o culto, vai estar cheia. Agora venha para aprender a palavra de Deus, venha para ser cheio de sabedoria e entendimento. Aí fica só aqueles que querem mesmo. Mas olha só o versículo 5: então entenderás. Eu digo uma coisa a você, meus queridos, preste bem atenção no que eu vou dizer, e eu vou mostrar isso na Bíblia. Tudo o que você precisa está na palavra. Precisa de cura? Está na palavra. É verdade, Rodolfo? Precisa de prosperidade? Está na palavra. Você quer viver bem? Quer viver vida longa? Está na palavra. A bênção do Senhor enriquece, mas não acrescenta dores.
Mas lá em Mateus capítulo 6, eu vou para lá, depois eu volto para Provérbios. Mateus capítulo 6, é uma palavra dura, irmãos, uma palavra de correção, eu sei, mas é melhor uma palavra de verdade que liberta do que uma palavra elogiando vocês e falando coisa que não vai trazer libertação. É melhor uma palavra dura, né? Eu sei que é duro, mas está batendo em mim também, claro. Mateus 6,31 diz assim: não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. Ficar buscando, colocando em primeiro lugar as necessidades, o tempo todo orando, jejuando, Senhor, me dá porta de emprego, Senhor, me dá um carro, Senhor, me dá roupa, Senhor, e fica procurando. Irmão, ora por mim. Irmão, 6 horas, né? 6 horas por mim, 6 horas por mim. Irmão, ora por mim, para Deus me dar uma comida. Irmão, ora por mim, para Deus me dar uma casa. Irmão, ora por mim, para Deus me dar um carro. Irmão, ora por mim, que eu estou na luta. Sabe por quê, irmãos? Porque você está se comportando como um gentio. O que é um gentio? Dentro do contexto aqui, o gentio era aquele que não era judeu. Dentro do contexto do Novo Testamento, gentio é o descrente. Jesus está dizendo que o descrente é que procura coisa, irmão. O cristão não era para viver orando e buscando. Eu sei que existe um momento, mas não pode ser a prioridade. Não estou dizendo que é errado você orar pelas necessidades. Não é errado, mas não pode ser a prioridade da nossa vida. Qual a prioridade da nossa vida, segundo Jesus diz aqui em Mateus 6,33? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Como é que eu vou buscar o reino de Deus? O que é buscar o reino de Deus, irmãos? O reino de Deus está aqui. Jesus disse que Ele habita dentro de cada um de nós. O reino de Deus está aqui. Para que eu vou buscar um reino que Ele já está aqui? Porque a resposta é: eu preciso conhecê-lo. Eu preciso de entendimento. Eu preciso de sabedoria. E o primeiro passo é: não trate a palavra de Deus como se fosse algo comum. Respeite a palavra, trate com amor a palavra, busque entendimento, peça a Deus. Vamos voltar lá para Provérbios capítulo 2. Então, quando a gente aceita a palavra de Deus, quando a gente esconde os mandamentos do Senhor, a gente guarda esta semente em nosso coração. Estou no versículo 1, né? Para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria, inclinares o teu coração ao entendimento. Quando a gente dá ouvidos, quando a gente fica preocupado, atento, querendo entender, querendo aprender. Quando a gente ora, a gente busca, né? Se clamares por conhecimento, por inteligência, alçares a tua voz. Se como a prata a buscares e como a tesouro escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Então a palavra de Deus, ela é poderosa. A semente é boa. O problema está no solo do nosso coração. E olha que eu estou falando só do primeiro solo, viu? Desculpe. Provérbios capítulo 3, ele continua a falar sobre conhecimento e entendimento. Bem-aventurado, eu estou no versículo 13, né? Lembrando que quem escreveu o Provérbios foi o homem que recebeu aquela sabedoria toda que o pastor falou, Salomão. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Olha só o que diz a Bíblia, olha só, irmãos: porque é melhor a sua mercadoria do que artigos de prata, e maior o seu lucro que o ouro mais fino.
Se nós pudermos entender o valor que o conhecimento e a sabedoria de Deus têm. Ele diz, irmãos, a mercadoria, a sabedoria, o conhecimento que vem de Deus, ele tem uma mercadoria, ou seja, ele te dá coisas que são mais preciosas do que ouro, do que prata, do que tesouros, irmãos. No versículo 15 diz, mais preciosa é do que os rubis, e tudo que mais possa desejar, não se pode comparar a ela. O apóstolo Paulo diz, eu acredito que seja lá em Filipenses, ele diz que tudo que ele tinha, ele considerou refúgio, esterco, lixo, pela excelência do conhecimento que vem de Deus. A sabedoria de Deus é mais preciosa do que os rubis, e tudo que você possa desejar não se pode comparar a ela. Pastor, mas eu preferi um carro novo do que a sabedoria de Deus. É porque você não conhece a sabedoria de Deus. Eu preferi uma casa a ter conhecimento de Deus. É porque você não conhece o conhecimento de Deus. Quando você conhece, você entende o valor. Então é preciso buscar, é preciso desejar, é preciso tratar a semente não como aquela que é pisoteada na beira do caminho, mas como algo precioso. E olha só o versículo 16, diz assim, vida longa de dias está na sua mão direita, e na esquerda riquezas e honra. A sabedoria de Deus, ela traz vida longa, ela traz saúde. Aqui mesmo no capítulo 3, no versículo 1, ele diz, filho meu, não te esqueças da minha lei no teu coração. Se lembre que o coração, ele é um terreno, é um solo. Guarda os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Amados, eu sou formado em engenharia civil. Quando eu me converti, eu tinha abandonado, eu vivia, o povo chama de vida louca, né? Quando eu casei com a Oriana, eu sempre brinco, eu digo que a única coisa que eu tinha era uma guitarra velha. Na época, é da marca Tonante, né? Que Rodolfo conhece aí, Tonante, né? Mas deve conhecer. Assim, a gente apelidava ela carinhosamente de pau elétrico, porque era ruim, viu, bichinho? Eu só tinha aquilo. Aí nos casamos, a gente foi morar atrás da casa dos pais dela, num quartinho. E aí um ano depois, um ano e meio, a gente se converteu. Fomos muito humilhados, foi muito difícil, mas nós, aos trancos e barrancos, eu reconheço, nós começamos a buscar a sabedoria de Deus. Quando eu vi que eu estava falhando, quando eu vi que eu não estava tendo sabedoria, conhecimento, eu precisava conhecer mais a Deus, eu ia buscar, jejuar, orar, buscar, irmão, sabedoria como algo precioso. E aí o Senhor foi acrescentando, devagar Ele foi acrescentando, porque funciona como uma semente que cai no terreno e cresce devagar. E eu me lembro que nos dias da minha faculdade, quando eu voltei a fazer faculdade, eu já era crente, e aí Deus me guiou a volta a fazer, termina o seu curso, eu terminei, e na faculdade eu conhecia de um dos meus melhores amigos lá, de companheiro de trabalho, de trabalho de faculdade. Ele era filho de um dono de uma construtora, ele era um rapaz rico, ele morava ali em Lagoa Nova, a casa dele era uma mansão, né? E eu me lembro isso como se fosse hoje, a gente estava lá fazendo um trabalho da faculdade, e a mãe dele entrou, eles tinham um carro muito bom, não tinha carro, não tinha nada naquela época. A mãe dele entrou gritando, dizendo que a vida dela era um inferno, porque ela só tinha um carrão, né? E eu fiquei pensando, meu Deus, eu não tenho nenhum carro aqui, eu vou de Gol, né, que é grande ônibus lotado,
Eu vou de ônibus e a mulher, e eu tenho paz, tenho alegria, estou aqui ajudando o abençoado, e a mãe dele reclamando que a vida dela era um inferno, porque ela só tinha um carro. Então eu quero dizer a você, meus queridos, que a vida de uma pessoa que tem condições não é necessariamente boa, não. Um outro testemunho que eu vou contar para a gente encerrar é a do Enzo Ferrari. Esse testemunho está público, isso está no YouTube. Não é bem um testemunho, entrevista que ele fez. E quando perguntaram a ele ao final se ele era feliz, né, um homem rico, milionário, dono da Ferrari, né, que é o carro mais famoso aí do mundo, e ele só fez baixar a cabeça. Riqueza material não traz felicidade. A bênção de Deus, ela enriquece, mas não acrescenta dores, não acrescenta sofrimento. Não sei se você já leu lá em Deuteronômio 28, onde tem as bênçãos e as maldições. Uma das maldições era que você vai casar com uma mulher, mas outro vai desfrutar dela. Você vai construir uma casa e outro vai morar. Não adianta ter casa, não adianta ter casamento, não adianta ter bom emprego sem Jesus. Então, vamos, amados, quando a gente meditar na palavra, quer seja lendo, quer seja vendo uma pregação, faça um esforço, preste atenção. Não deixe essa semente cair à beira do caminho. Não deixe ela cair no lugar da coisa comum. Dê valor à palavra. Entenda que a palavra de Deus, a sabedoria de Deus, ela tem na sua mão direita longevidade, dias longos. Quando você dá ouvidos à palavra, quando você entende e dá ouvidos, ela te acrescenta anos de vida e paz. Você vive, mas tem paz. Deus te dá a bênção para você desfrutar. Você desfruta do fruto do seu trabalho. Quantas pessoas têm muito dinheiro, mas vivem tão aperreado, tão ansioso, tão depressivo, que não desfruta de nada do que tem. Os outros é que desfruta. Tem uma piscina, os outros é que tomam banho. Como eu já vi, eu conheço. Até a igreja vai lá e faz batismo, toma banho, mas o dono de uma piscina não usufrui. Então, amados, é por isso que a palavra de Deus, ela é esta semente boa, e ela precisa cair em um terreno fértil. E aí eu tenho que falar também dos outros terrenos, mas eu vou encerrar aqui, né, porque está chegando no final do curso. O pastor gostou, esse é um bom sinal, né? Mas eu não quero misturar, porque, mas assim, graças a Deus eu quero convidar você, se você acessa a internet. Hoje a internet tem tanta coisa ruim, né? Tanta pornografia, tanta violência, eles botam o povo cortando a cabeça dos outros. Já tem vídeo aí do povo sendo apedrejado lá no Oriente Médio. Então, queridos, é muito importante a gente receber a palavra de Deus como ela é, como palavra de Deus mesmo. Amém, queridos? Aí eu até nem vai dar nem para continuar, porque a minha voz está se recuperando aqui, por isso eu estou tossindo um pouquinho. Então, mas antes eu vou fazer só a propaganda aí. Acesse aí, se você faz parte dessas redes sociais, agios.org. Terça-feira, se Deus quiser, em nome de Jesus, eu creio que Ele quer, minha voz vai estar melhor. Estarei dando aula ali ao vivo, pela internet, graças a Deus, e também no nosso canal do YouTube, falando exatamente sobre esse solo. É muito importante isso. Tem outros estudos lá também muito bons. Amém, amados? Para você se edificar e crescer cada vez mais em Deus. Então eu louvo ao Senhor mais uma vez por essa oportunidade. Agradeço de novo, pastor Paulo, obrigado pela confiança, pela oportunidade, e Deus abençoe grandemente vocês, em nome do Senhor Jesus.